O Senhor está neste lugar, amém? The Lord is in this place, amen? Você pode sentir a presença do Senhor? Can you feel the presence of the Lord? Um dos meus pensamentos que eu tenho In my thoughts, the thoughts that I have, é que a vida não vale a pena is that life is not worth ser vivida to be lived sem a presença do Senhor. without the presence of the Lord. Não tem graça nenhuma, It's no fun. não tem objetivo nenhum, There's no objective. não tem conquista nenhuma, There's no victory. não tem alegria nenhuma There's no joy que supere that goes above ter having e experimentar a presença de Deus. experienced the presence of the Lord. É por isso que em culto como esses, And that's why in services like this, nós temos o privilégio we have the privilege de sentir, to feel beber, and drink comer, and eat tocar, and touch experimentar and taste a presença de Deus the presence of God em nós in us e através de nós. and through us. Queridos, nós estamos nesse mês, And in this month, nós estamos falando sobre o Espírito Santo. we're talking about the Holy Spirit. E falar sobre o Espírito Santo é algo tremendo, And to talk about the Holy Spirit is something great. porque eu estou falando sobre alguém que está vivo. Because I'm talking about someone that's alive. Eu estou falando sobre um Deus que está vivo. I'm talking about a God that's alive. Então, quando eu falo sobre Ele, So when I talk about Him, Ele que prega. He's the one preaching. Eu falo sobre Ele, I speak about Him. mas quem se move dentro de você But who moves inside of you? é Ele próprio. It's Him. Então eu queria te dar liberdade nessa noite. So I want to give you freedom tonight, Caso você não se sinta com liberdade, just in case if you don't feel like you're free, se você sentir de glorificar a Deus. if you feel like glorifying the Lord. Eu estava pensando sobre isso. And I was thinking about this. Por que o pessoal grita glória a Deus? Why do people shout glory to God? E foi a primeira vez que eu pensei por quê. And that was the first time that I thought, why? Eu vim aqui, eu disse, faz todo sentido. And I came here, I was like, it makes sense. É porque quando você olha para Ele, It's because when you look at Him, você diz assim, glória a Deus. you have to say glory to God. Ele é lindo, He's beautiful. Ele é maravilhoso, He's wonderful. Ele é poderoso. He's powerful. Às vezes não dá para se conter. Sometimes you cannot contain Então yourself. é natural. So it's natural. Em um ambiente onde Deus está, In a place where God is, você ouviu um glória a Deus. you hear glory to God. Você ouviu um aleluia. You hear an hallelujah. Eu não vou me assustar I'm not going to be scared com o seu glória a Deus. with your glory to Porque God. quando você dá glória a Deus, Because when you give glory to God, eu estou entendendo I understand que você está vendo that you're seeing a beleza de Deus. the beauty of God. Dá um glória a Deus aí. Give a glory to God. Ele é digno de glória ou não, He's igreja? worthy of glory or not, Ele é church? digno de glória ou não? Is He worthy of Ele é glory or digno de not? louvor ou não? Is He worthy of Então all dá um praise? aleluia aí em So nome de give Him an Jesus. hallelujah. Eu não estou procurando uma reação sua. I'm not looking for a reaction from you. Eu quero uma reação dele. I want a reaction from Him. Eu não quero uma reação sua. I don't want your Eu reaction. quero uma reação dele. I want His reaction. Eu quero agradar o coração I dele. want to please His heart. Essa pregação não é sobre você This apenas. preaching is not about you only. Sim, eu quero que você ouça. Yes, I want you to hear it, Mas eu estou aqui but I am here porque eu quero agradar ele. because I want to please Him. Sabe por quê? And you know why? A Bíblia diz: The Bible says, aquele que nós não devemos ter vergonha do Senhor. that we should not be ashamed of the Lord. Quando nós não temos vergonha do Senhor, When we're not ashamed of Him, nós agradamos a Deus. then we please God. Eu não tenho vergonha do Senhor, irmão. I'm not ashamed of the Lord. Eu amo. I love Him. Por isso que eu estou aqui. That's why I'm here. Querido, nós estamos falando sobre o Espírito Santo. And we are talking about the Holy Spirit. Eu escrevi algumas coisas aqui, eu quero que você ouça. And I wrote a few things here and I want you to hear Eu it. sentei para escrever a mensagem I hoje. sat down and I wrote this message today. E é coisa demais para uma noite só. And it's a lot of things for just Não one dá. night. It's not enough Então eu time. vou falar o que ele quiser que eu fale. So I'm going to say what He wants Você me dá to glória a say. Deus quando você quiser You dar. give glory to God Se whenever quiser you want to. levantar também, fica à If you want to vontade. stand up, feel free. Sabe por quê? And you know why? Eu vou falar algo.
I'm going to say something. Eu vou pregar na próxima vez que eu vim, tá? I'm going to preach next time that I'll come. Próxima vez que eu tiver a oportunidade, eu vou pregar. Next time that I have an opportunity to Mas já preach. faz meses que Deus fala algo no meu coração. But for months, God has speaking this to my E eu heart. vou citar aqui. And I'm going to say it here. Tem a ver com a mensagem, It has to do with the mas é message, diferente. but it's different. Eu tenho falado com o pastor Robson. And I've been talking to Pastor Eu tenho Robson. dito, gente, And I say, vamos ler a Bíblia. people, let's read the Bible. Você sabia que na Bíblia You know that in the o Bible, povo grita? people shout? Você sabia que na Bíblia Did you know that in the Bible, o povo dança na presença de Deus? people dance in the Você presence of sabia que God? na Bíblia Did you know in the o Bible, povo se ajoelha? the people kneel down? Você sabia que na Bíblia Did you know in the o povo Bible, canta? the people sing? Você sabia que na Did you Bíblia, know in the Bible? o que mais? What else? Tem muita coisa. There's a lot of things. Tem gente caindo na Bíblia. There's people falling down. Você sabia que Jesus soprou sobre os discípulos? Did you know that Jesus, he blew on the Ele disciples? fez assim, ó. He went like this. Sabe assim, Jesus soprou The Bible sobre os says discípulos o he blew Espírito over Santo. the Spirit, the Holy Spirit. Aí eu estava pensando, Robson, And I was thinking about ele this. podia ter só lido a Bíblia. He could have just read the Bible. Ele podia ter dito assim, gente, hoje vamos fazer um estudo He could have said, tonight we're going to do a sobre o study sopro do Espírito Santo. about Hoje the blow of the Holy Spirit. Hoje nós vamos comunicar Tonight we're going to communicate uma informação an information sobre o sopro do Espírito Santo. about the breath of the Holy Spirit. Mas ele disse, não, mas sabe o que é que Jesus fez? But I say, no. You know what Jesus did? Ele disse assim, hoje não é dia de estudo. He said, tonight we're not going to study it. Hoje é dia de prática. Tonight we're going to Hoje é dia de practice. sopro. We're going to blow. E ele soprou. And he breathed. E eu estava pensando, And I was thinking, você sabia em Elias? Elijah, Lá na Bíblia tem Elias, in the Bible, o the book of profeta Elijah, Elias. the Quem lembra do prophet profeta Elijah. Elias? Who knows the prophet Elijah? Você sabia que Deus usou o profeta Elias Did you know that God used him para ter a primeira ressurreição de uma pessoa na Bíblia? to have the first resurrection of a person in the Bible? A primeira vez The first time que uma pessoa voltou à vida that a person came back to life, foi através it was through do ministério de Elias. the ministry of Elijah. Só que eu amo essa passagem, I love this message porque essa passagem é louca. because this message is crazy. E quando ela é vivida hoje, And when this is in these days, às vezes a gente que é crente há muito tempo sometimes we are been Christians for a long ia time. levantar o dedo e dizer, We would point our fingers falso and say profeta. fake prophet. Cara, Elias seria um falso profeta, Elijah would have been a fake prophet segundo os nossos padrões. according to our patterns. Sabe por quê? And you know why? Sabe o que ele fez? You know what he did? A Bíblia diz que a mulher chegou para ele. The Bible says that woman came to him. Era uma criança que havia morrido. A child had just died. E a mãe da criança chegou para Elias And that child's mother came to Elijah e disse assim, a culpa é tua. and she said, this is your fault. Eu hospedei você na minha casa, I received you in my home. uma doença veio A sickness came e matou meu filho. and killed my son. Aí ela pegou o menino, And then she grabbed the boy. olhou para Elias, She looked ela at estava com o Elijah. menino morto nos braços. The boy was dead in her arms. Disse assim, Elias, a culpa é sua. And she said, this is your fault. Cara, o que é que a gente ia fazer What would you do se a gente fosse um falso profeta? if we were fake prophets? Se a gente fosse um profeta mole, fraco, If we were a weak que não prophet crê no that evangelho? doesn't believe in the gospel? Alguém que diz, Someone that says, tô vendo aqui se é para ser pesado ou não, irmãos. O don't Espírito know. Santo está I regulando don't know if aqui. this is going to be too heavy or not. The Holy Spirit's here measuring it. Mas o que eu estou dizendo assim, irmão, o que eu estou querendo dizer é que a But gente tem que what I'm saying ser, is that we need to be, tem que amar o Senhor genuinamente. we need to love the Lord genuinely. Não há espaço. There's no room, E eu falo isso para mim também. and I say this to myself, Não há espaço para dúvida. there's no room for doubt. A gente tem que We crer. have to believe, E a gente tem que obedecer. and we have to be obedient, E a gente tem que ser consumido por esse fogo and do we have to Senhor. be consumed by His fire. Se fosse outro, If it was someone else, ia correr, irmão. they would run away. Eu vou correr. I'm going to run away. Antes que essa mulher fale para todo mundo que a culpa foi minha. Before this woman tells o everybody povo that da this was cidade my venha me fault, matar. and the people will come to kill Sabe me. o que é que Elias disse? And you know what Elijah said? Elias disse assim, He said, coloca o menino morto no meu braço.
Put the dead boy in my arms. Joga aqui no meu braço. Give him to me. Ele pegou o menino morto. And he grabbed his Ele disse body assim, and he said, eu vou orar. I'm gonna pray. Eu vou orar. I'm gonna pray. Só que eu imagino, But I na minha imagine cabeça, in my head Elias cria em Deus, that Elijah, he believed in God, mas era a primeira ressurreição. but that would be the first Paulo, time. você acha que ele sabia como fazer? Do you think he knew how to do it? Será que tinha uma receita? Hoje a gente lê a Do Bíblia you think he had a recipe e of a this? gente vê os milagres. Because today we read the E a Bible, gente we vê os see the sinais. miracles, we see the signs. Elias não tinha. Elijah didn't have this. Tinha que ser pelo It Espírito. would have been by the Tinha que Spirit. ser guiado por Deus. You have to be guided by Aí God. eu imagino, And I imagine se você fosse o pastor de Elias, if you were his pastor, se você fosse alguns crentes de hoje, if you were like some Christians você ia today, chegar e dizer assim, Elias, and I say, Elijah, deixa eu te falar, let me tell you this. faz assim, Do this. porque é para ser assim. Because it's to be Se like this. você não fizer assim, If you don't do it, não serve. it's not enough. Não serve para mim, It's not enough for não me. serve para minha igreja, It's not enough for my não church. serve pro, sabe, não serve para minha realidade. It's not enough for my Eu não reality. creio nisso. I don't Eu believe não in creio this. naquilo. I don't believe in Aí você that. diz assim, Elias, And he said, você Elijah, tem que levantar a sua mão you have to raise your hand num ângulo de 90 graus, in 90-degree angle com uma certa distância with a certain distance e baixinho, porque não pode falar alto. and speak slowly because you Porque cannot be alto loud. irrita os meus ouvidos Because sensíveis. loud, I don't like it. It hurts my ears. Porque quando você profetiza, Because when you prophesy, se você não profetizar no volume que eu quero, if you don't prophesy não serve the para way mim. I want it, it doesn't work for me. Se você não falar em línguas If you don't speak in tongues, na hora que eu quero que você fale, the time that I want you não to serve speak, para mim. then it's not enough Se for me. você não agir da maneira que eu creio que o If you don't evangelho tem que act ser, the way that the gospel needs na to be minha caixa, in my não box, serve para mim. then it doesn't work Só que for a me. gente não serve o evangelho que é nosso. But we don't serve a gospel Ele that's não ours. pertence a nós. It doesn't belong Ele to é us. dele. It's his. E ele faz o que ele quer. And he does what he Quando wants ele to quer, do when he wants to jeito do. que ele The quer. way that he wants É to por do. isso, irmão, And that's why que a gente julga segundo a palavra. that we judge according to the word. Mas a minha atitude é, But my attitude is, Senhor, Lord, fala do jeito que o Senhor quiser falar. speak to me the way that you Na want hora to que o Senhor speak. quiser falar. Whenever you want Fala to speak. usa os pássaros, Use the birds. usa o céu, Use the usa a heavens. criação, Use your usa creation. um homem, Use man. usa o jumento, Use a donkey. usa alguma coisa, Use usa o que o Senhor whatever quiser, you do want. jeito que o Senhor The way quiser, that you alto, baixo, High, magro, low, fat, skinny. eu não me importo. I don't care. Fala comigo, Senhor. Speak to me, Lord. E se vier alguém que grita, And if he is someone that shouts, que os meus ouvidos suportem, mas eu quero. but let my ear hear, but I want it. Eu vim aqui, And I came here. não, eu tenho que dizer algo. I have to say something. Eu tô com 30 anos. I'm 30 years old. Eu tô ficando cada vez mais velho, né? I'm getting older. Eu comecei a pregar com 13. I started preaching when I was Aí eu dizia 13. assim, eu tenho 13 anos. And I said, I'm Eu tenho 13, 14 I'm anos. 14 Eu tenho years 15, old, I'm 15, 16, 17, eu tô 16, cansado, 17. já parei de I'm falar. tired. Eu tô com 30. I'm 30. Aí eu já aceitei, irmão, So I've accepted que o meu ministério é esse aqui. that this is my ministry. Porque um dia Because one day eu tive um derrame na minha medula I had a problem in my spine e eu fiquei 2 anos and I spent 2 years internado dentro de um hospital, inside of a hospital lá no Brasil, in Brazil. sem mover o meu corpo do pescoço para baixo, I couldn't move my body from neck down. paralisado dos I was meus 9 aos 11 anos de idade, Paralyzed from 9 to 12 years old. morrendo dentro de um hospital, Dying inside of a hospital. em uma UTI. In a CTI. CTI. CTI? Num quarto de hospital. Inside of a hospital E room. você sabe quem é que veio me salvar? And you know who came to save Não me? foi o profeta X. It wasn't a prophet. Não foi o pastor It Y. wasn't a pastor. Não foi o crente julgador. It wasn't a judge Foi o Christian. Espírito de Deus But it was the que me Holy encontrou naquele Spirit of God quarto. that entered the Então, room. irmão, quando eu grito, And when I yell, quando eu pulo, when I jump, quando eu danço, when I dance, não é it's por not você for e you. nem pra você. It's not to you. É pelo Senhor It's for que the me Lord encontrou, que me salvou. that saved me. Irmão, eu quero que o meu desejo And my desire é que is nós sejamos uma igreja for us to be a church que agrada ao Senhor. that pleases the Lord. Se você quiser dançar, And if you want to dance, dance. dance. Se você quiser pular, If pule. you want to Se jump, você jump. quiser gritar, grite. If you want to Porque yell, Ele é yell. digno Because de He is adoração. worthy of worship.
Ele é digno de adoração. He's worthy of praise. Querido, e Elias pega o menino no braço, And Elijah grabbed this boy in his arms. leva para o quarto para orar. He brings to the room so he can pray for him. Aí para resumir, sabe o que é que ele faz? And to finish up, you know what he does? A Bíblia diz que ele deita sobre o menino. The Bible said that he lays down over the boy. O menino estava aqui, The little boy was laying down, ele deita com a face sobre ele, and he lays over him. como se, eu imagino que rosto no rosto, I imagine face to face, corpo no corpo. body on body. E a Bíblia diz que quando ele deita And the sobre Bible ele, says that he lays down over him. e ele levanta e ele ora, And he gets up and he prays. o menino volta a viver. The boy comes back to life. Deus cura o menino. God heals the boy. Cara, mas isso é loucura. But this is Porque craziness. eu digo, Jesus, tanto jeito para Elias fazer. So many ways that he could have Tantas done. maneiras para ele fazer. So many different ways he Por could que have done assim? it. Why this Porque way? dessa forma, Why this a way? minha igreja não aceita essa forma. My church doesn't accept this Sabe, o way. meu irmão não aceita essa My forma. brother doesn't Para accept ele, ele é this. um falso profeta. For him, he's Mas a para fake ti, ele é um prophet. profeta But for you, verdadeiro. he's a true Sabe por prophet. quê? And you know Porque why? quando ele não sabia o que fazer, Because when he didn't ele know what olhou to para o do, céu he looked e o on Senhor heaven, disse, faz assim. and the Lord says, Ainda do que this. pareça esquisito, Even if it looks ainda que weird, pareça estranho, even if it ainda looks que ninguém strange, entenda, even if é no o one meu understands, comando, this é a is my minha command, voz, é a this is minha my maneira. voice, this is my way. O que o Senhor está te mandando fazer nesse tempo? What is the Lord telling you to do in this Que você time tem segurado, that you've been holding? porque você tem medo que Because- alguém olhe para você diferente, Because you're afraid that someone will look at you differently. ou você já está conformado Or you're already conformed com o teu histórico espiritual. with your spiritual history. Cara, os homens mais espirituais na Bíblia, The most spiritual men in the Bible, eles eram os primeiros a parecerem loucos. they were the first one that seemed O crazy. pessoal olhava para eles e dizia, esse cara é louco! People look at them and say, É o you're profeta João crazy. Batista, é o profeta He's a louco! crazy prophet, John Ele the não Baptist. fala bonitinho, He doesn't speak ele não fala coisa leve, He doesn't speak light ele não things. profetiza He prosperidade. doesn't prophesy Toda prosperity. vida que eu encontro com Every ele, time that I see him, ele manda me converter. he tells me to Ele diz convert. que eu não sou crente o He tells me that I'm suficiente. not Meu Christian irmão, enough. carrega o ministério que Deus te mandou carregar e Carry não muda the por ministry ninguém. that God told you to carry. E não muda por ninguém. And do not change for anyone. Porque a Bíblia diz Because the Bible says que nós somos usados segundo a multiforme graça de that we're Deus. used according to His grace. Então, João Batista foi usado de uma So maneira. John the Baptist, he was used in one way. Elias foi usado de uma Elijah maneira. was used in one E way. tantos outros And profetas. many other prophets. Querido, o Espírito Santo The Holy Spirit está sempre trabalhando is always working. para que o propósito do Pai se cumpra. So the purpose of the Father may fulfill. O Espírito Santo, The Holy Spirit, ele sempre teve uma atuação constante He always had a constant action e pessoal com o ser and humano. personal with human being. O Espírito Santo, The Holy Spirit, olha isso, que loucura. and look at this is O crazy. Espírito The Santo Holy Spirit, gerou Jesus no ventre de Maria. He created Jesus inside of Mary's womb. Então, pelo poder do Espírito, So by the power of the Spirit, Deus usou o Espírito, God quer dizer, o used Espírito gerou no ventre de Maria the Spirit created inside her tomb, Jesus her Cristo, womb, Jesus Christ, para cumprir o propósito eterno de Deus. to fulfill the eternal purpose of God. Aí quando Jesus morre But na when cruz, Jesus dies on the cross, você sabe qual o poder you know what power que o ressuscita dos mortos? that resurrected him from the dead? O poder do Espírito Santo. It was the power of the Holy O Spirit. Espírito Santo The power of the Holy o Spirit ressuscita dos mortos. resurrected the dead. Então o Espírito Santo, So the Holy ele tem Spirit, poder para gerar vida. He has power to create O life. Deus eterno The eternal se God transformou em carne transformed into pelo flesh poder do Espírito. by the power Cara, of the é porque Spirit. às vezes a gente não para pensar. Because sometimes we don't stop Eu to think. aprendi nas aulas de quarta-feira. And I've learned this Isso aqui on the foi na aula que eu classes. aprendi. I've learned this in Você class. tem que entender, eu You- acho que o maior trabalho do Espírito Santo You need to understand, I think the greatest foi job pegar o of the Holy tamanho da Spirit glória de Deus was to get His e glory tentar conter em um menininho pequenininho, and try to em um contain bebê. this Eu young imagino que o boy. poder do Espírito Santo foi tão grande que ele diz, eu não sei, I como é que eu imagine- vou fazer isso? How am I going to do this?
Só o pai para ter uma ideia dessa. Only a father can have an idea like Que this. loucura é essa? This is crazy. Como é que eu vou fazer caber tanto How am I going to do this? em It's um so vaso much. tão pequeno? In a small vase. Esse é o poder do Espírito This is Santo the power of the Holy e a Spirit. ressurreição de In Jesus. the resurrection Mas of por que eu estou Jesus. dizendo para você? But why am I Para saying você this to you? entender For you to o understand tamanho do poder do Espírito the Santo. size of the power of the Holy Spirit. Aí o que é que Deus faz? And you know what God did? Ele coloca esse poder dentro de He nós, put this cara. power inside of Ele us. coloca esse poder dentro de He nós. placed this O power poder que inside of us. ressuscitou a Cristo. The power that O resurrected poder que Jesus. gerou Jesus do nada no The ventre power de uma that took mulher. Jesus from nothing. É o poder que está dentro de nós. It's the power that's inside of us. É o poder que está dentro de nós. It's the power that's in us. Querido, Efésios capítulo 1, Ephesians chapter 1, versículo 13, verse 13. diz assim a palavra de Deus. Efésios 1:13. Ephesians 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Amém? Amen. Querido, olha que coisa tremenda. O Espírito Santo And look at this. The Holy Spirit é o selo da promessa de Deus. is the seal of the promise of God. Ele é o selo. Imagina aqueles the certificados de seal. propriedades antigos. Imagine those old certificates. O papel por si só, A paper by itself, ele não valia muita coisa. it wasn't really worth anything. Mas quando o selo vinha, But when the o seal, selo do imperador, when the seal of o the selo do imperator, rei, seal of the king, quando ele estampava When they- aquele papel, sealed that paper, aquele papel se tornava legítimo. then that paper became legit. Não era sobre o papel era barato. It wasn't about the paper, because Mas paper o is selo, cheap, irmão, but the seal tinha peso. had O a selo weight tinha to it. poder. The seal had a power. No fim das contas, irmão, And at the end of everything, a gente é só um papel barato. we're Rosa. just a cheap piece of A paper. gente é só uma folha sulfite. We're just a printer paper. Mas quando o selo do Espírito Santo ele é carimbado em nós, But when the seal of the Holy Spirit is a gente placed se on torna us, propriedade de we Deus. become His property. A gente se torna propriedade de Deus. We become O His selo property. do Espírito The Santo seal of the Holy é a Spirit promessa de Deus que is the diz assim: promise of God você that says é propriedade you are a property do Senhor. of the Lord. Isso é poderoso. This is powerful. Isso é o Espírito Santo que faz em nós. This is only the Holy Spirit can do in us. Mas olha que coisa tremenda. O Espírito Santo deseja a todos. But the Holy Spirit wishes Isso for aqui, everyone. isso aqui é importante, And escute. this is important. O Espírito Santo deseja a todos, The Holy Spirit wishes for everyone, mas ele não está em todos. but He's not in everyone. E isso é uma verdade fundamental do Evangelho. And this is a truth of the gospel. Por muito tempo eu não entendi For isso, many Robson, time, for a long time, I didn't understand this porque eu nasci na igreja. because I was born inside the church. Então eu pensei que todo mundo So I thought that everyone vivia no mesmo jeito que eu vivia. lived the same life that I did. Mas quando eu entendi, But when I understood o Espírito deseja a todos. that the Spirit desires everyone, Mas quem recebe o Espírito, but who receives the Spirit recebe por livre e espontânea vontade. receives in a free way Quando aceita o Evangelho de Cristo. when they accept the gospel Olha o of que diz a Christ. palavra. Depois que ouvistes a palavra da verdade, The word says, after you hear the word of truth, o Evangelho da vossa salvação, the gospel of your salvation, e tendo nele crido, and believed in Him, aí then vai receber o selo do Espírito Santo. will receive the seal of the Holy Spirit. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: Look to your neighbor and teu say, Espírito Santo é um privilégio. it's a privilege to have the Teu Holy Espírito Spirit. Santo é um privilégio, é um It's a- presente it's de a Deus. gift to have the Holy Spirit. E por você ter esse privilégio, And for you to have this privilege, não negligencie o Espírito de do Deus. not be negligent to the Não Spirit of God. despreze o Espírito de Deus. Do not ignore the Spirit of God. Você, You, a gente vai chegar lá. and
we're going to get there. Você não está andando só. You're not walking by yourself. O poder de Deus, The power of God, que uma das maiores características do Espírito and Santo one of the greatest characteristics of the é o Holy poder Spirit, de Deus. is Ele the power está, of God. da Trindade, ele é o que está sempre agindo. From the Trinity, He's the one that's always acting. E ele colocou Always esse moving. poder dentro de você. And He put this power inside of you. E eu coloquei aqui uma pergunta: por que Deus nos presenteou então algo tão And I importante? want to ask you, why did God give us something so important? Porque nós não suportaríamos sem Ele. Because we wouldn't be able to support it without Him. Você não consegue ser crente sem o Espírito Santo. You cannot be Christian without the Holy Você Spirit. não consegue amar a Deus sem o Espírito You Santo. cannot love God without the Holy Você não Spirit. consegue ser santo sem o Espírito Santo. You cannot be holy without Tem the Holy pessoas que Spirit. estão talvez se perguntando There agora: are people that maybe they're asking poxa, eu themselves, tenho esse vício, I have this addiction. eu não consigo me libertar. I cannot be free from it. Eu não consigo, eu tento, eu tento, eu não consigo. But I can't. Eu não consigo pensar de uma maneira diferente. I can think in another way. Eu olho para o meu amigo, I look to my eu olho friend. para a pessoa do meu lado. I look to the person next to me. Eu digo, cara, ele conseguiu vencer isso. And I say, he was able to conquer that. Eu não consigo. But I can't. Porque uma coisa é só você largar. Because one thing is for you to let go of. Mas o Espírito Santo, ele faz algo diferente. But the Holy Spirit does something different. Ele nos muda por completo. He completely Ele nos transforma. us. He transforms Tem us. alguém aqui, você conhece alguém que era uma pessoa completamente diferente. Do you know someone here that was somebody completely different? Mas quando ela teve o encontro com o Espírito de Deus, But when they had an encounter with the ela Holy virou Spirit, outra pessoa. they turned into Você someone conhece else. alguém assim? Levanta a Have sua you mão. met someone like this before? Levanta a mão, Manta. Eu Raise conheço your Manta. hands. Raise your hands. Aí, levantou os pés e a mão. Raise your Forte. hands and your feet. Irmão, a Bíblia diz So the Bible says que quando nós encontramos a Deus, that when we encountered God recebemos o Espírito de Deus. and we receive His Spirit, Todas as coisas velhas se passaram. all things have passed. Os vícios vão embora. The addictions go away. Os pensamentos que te mantêm preso The thoughts that kept you captive no pecado. in sin. E o que é o pecado? And what is sin? Porque o pessoal começou a usar pecado de qualquer maneira. Because people just saying sin in any way. E hoje parece assim que é algo, sei lá, religioso. But today it sounds like it's something religious. Mas a essência da palavra pecado significa But errar o alvo. But the essence of the word sin, it means to miss the target. Você está tentando acertar Deus, You're trying to get to God, mas você continua desviando. but you continue to walk the wrong way. Você continua errando a direção. You continue to get on the wrong Você direction. continua fazendo o que você não quer fazer. You continue doing what you don't Paulo want to falou do. sobre isso. Eu continuo fazendo as coisas que eu não quero. Paul talks about this. I continue to do things that I don't want to. Isso é pecado. This is sin. Então, o que é vencer o pecado? So what is to conquer sin? É alcançar o Senhor. Is to reach the Lord. É acertar o alvo. Is to get the target. É acertar a direção. Is to get the correction. Quanto mais próximo do Senhor eu The fico, closer you get to the Lord, menos pecado eu carrego. less sin I carry with me. Menos pecado eu carrego. Less sin I carry. Eu vou sendo liberto pelo I start Senhor. becoming free. Eu vou sendo santificado I pelo become Senhor. sanctified by E the me Lord aproximando do Senhor. as I get closer to Him. Querido, em Romanos 8:8, Romans 8:8. olha que coisa, olha que versículo tremendo. Look how wonderful this is. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana The people that live according to their human nature, não podem agradar a Deus. they cannot please God. As pessoas que vivem The people that live de acordo com a sua natureza humana according to their human nature, não podem agradar a Deus. they cannot please God. Vocês, porém, versículo But 9, you, verse 9, you não vivem como manda a natureza humana, do not live according to your human nature, mas como o Espírito de Deus quer. but as the Spirit of God wants to. Se é que o Espírito de Deus vive em vocês. If the Spirit of God is in you, Quem não tem o Espírito de Cristo those who doesn't have the Spirit of não Christ pertence a Ele. don't belong to Him. Posso te falar uma coisa? Can I say something?
A Bíblia diz, The Bible says não podemos viver we can't live apenas de forma natural. only in a natural way, Porque nós não vamos conseguir agradar a Deus. because we're not going to be able to please God. Você não pode agradar um Deus sobrenatural You cannot please a supernatural God apenas de maneira natural. only in the natural way. Então, isso é importante. And this is important. Não é o Evangelho de Cristo, The gospel of Christ não é sobre você viver certinho. is not about you living everything correctly. Não é sobre você vestir a roupa adequada. It's not about you dressing the right clothing Somente. only. Isso é um resultado. This is just a result. Mas não é sobre você ter uma vida arrumadinha. But it's not about you having a correct life. Porque você pode parecer como um cristão, Because you may seem like a ter Christian, cheiro de um cristão, smell like a Christian, andar como um cristão, walk as a falar Christian, como um cristão. speak as a Christian. Mas se você não se mover pelo Espírito But de if you're Deus, not moved by the você Spirit não of pode God, agradar a Deus. then you cannot please God. Dá para entender isso? Do you understand this? Então o que separa um homem de outro homem So what separates man from não é another quão man correto ele é is not how correct he is apenas, only, mas é se ele faz a vontade do Espírito de Deus. but is if he does the will of God, Dá para of the entender? Spirit of God. Dá para entender? Porque Do you tem gente que diz understand? assim, Because é people como os say, fariseus. like the É sério, Pharisees, poxa, eu entrego a oferta, I give my offering, eu pago os impostos, I pay the eu oro taxes, 3 vezes, I pray 3 eu vou para a times, igreja, I go to church, eu tenho cara de crente, I look eu like a tenho jeito de Christian, crente, I eu tenho roupa de crente, dress like a Christian, eu vou para o culto, I go to the eu dou a service, paz do Senhor, I say eu digo que peace eu of amo a the Lord, Deus. I say glory to God, Mas eu te pergunto, but I ask you, você já foi transformado pelo Espírito Santo? have you been transformed by the Holy Spirit? Você já foi transformado pelo Espírito Santo? Have you been transformed by the Holy Spirit? Você já se permitiu Have you allowed andar to walk em uma realidade in a reality que não é uma realidade natural, that is not a natural é uma reality? realidade sobrenatural? It's supernatural. Eu vou lembrar, depois você lê Mateus 6, Read it. You can read it after Matthew o 6, Sermão do Monte. the Sermon of the Jesus, Mountain. ele prega. Jesus preached and preached and preached. Ele prega, ele fala o jeito que o mundo pensa sobre algo. He says the way that the world thinks about something, Aí ele vira de cabeça para baixo and then he turns it upside down, e ele diz assim, é assim que eu penso. and he says, that's how I think. A Bíblia diz, os meus pensamentos, And the Bible says that my thoughts, o Senhor fala, os the meus Lord says, pensamentos my thoughts, não são os teus they are pensamentos. not your thoughts. Os meus caminhos My ways não são os teus caminhos. are not your ways. Então, como que a gente alcança os pensamentos de Deus? So how can we reach God's Não é na thoughts? escola, It's not in school. não é num ambiente específico. It's not in a specific place. É através do Espírito Santo It's through the Holy Spirit e a palavra revelada de Deus. and the Word Porque a revealed. palavra de Deus Because God's Word, foi o Espírito Santo it was the Holy que usou Spirit homens that used para man escrever. to write it É down. simplesmente a vontade do Espírito It's Santo simply the desire of the Holy Spirit escrita em papel. written in paper. Em vez dele ter que te falar isso aqui tudinho, todo Instead dia, of him telling you this everything, ele every disse assim, day, vai demorar muito, vou ter que falar muito. because, oh, it's going to take a long Ele time. disse, então eu vou He escrever says, I'm logo, going to write it down que aí eles já vão saber because they will o know que eu quero, what I want, como eu quero, how I quando want eu it, quero. and when I want it. Essa é a palavra do Senhor, This is the word of the Lord. é a vontade do Espírito Santo escrita. That's the desire of the Holy Spirit written down. Querido, precisamos de uma vida sobrenatural, And we need a supernatural life, uma vida sensível ao Espírito de Deus, a life that's sensitive to the Spirit, para que possamos viver so we can live da forma que Deus deseja. according to the will of God. Olha que coisa tremenda. And look how great this is. 1 Coríntios 2:13. 1 Corinthians 2:13. Eu vou ler rapidamente. And I'm going to read it quickly. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, olha aqui, um homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Para você entender Deus, And for you to understand God, você só entende pelo Espírito de Deus. you can only understand Him by His Não dá para Spirit. entender Deus de maneira natural. You can understand God in a natural way. 2 mais 2 com Deus não é 4. 2 plus 2 with God, it's not 4. É o que Ele quiser. It's whatever He wants to be. É o que Ele quiser. It's whatever He wants to Ele be. criou a matemática. He created Mas math. se Ele quiser reinventar tudo, Ele faz. But if He wants to recreate Ele everything, criou He a can. física. He created Mas se Ele physics. quiser que a gente flutue, a gente flutua. But if He wants us to Tem gente flow que in diz the assim, air, não, porque é assim. some people say, no, it's this way. Eu digo não. And I said, no. Quando Jesus And when- ressuscitou, When Jesus was a resurrected, Bíblia diz que os mortos começaram a ser ressuscitados no cemitério. the Bible says that the dead people started being O resurrected coveiro together. perdeu a conta. He lost Ele disse count. assim, isso nunca tinha He said, this acontecido. never happened Normalmente before. eu boto ele no chão, ele não I levanta mais. usually bury them and they Mas na don't get up matemática anymore. de Deus, But God's math, eles começaram a sair. they started walking away. Porque Deus não trabalha de maneira natural. Because God doesn't work in a Ele natural trabalha way. de maneira sobrenatural. He works in a supernatural way. Hoje, irmão, And today, eu sofri. Não vou brincar muito não. Mas eu me machuquei hoje. today I got hurt. Eu quebrei I minha hurt unha. myself. I broke a nail. É sério, sério, tá aqui, ó. Eu I'm quebrei minha serious. unha. I broke my nail. E aí eu nunca tinha quebrado minha unha antes. And I never broken a nail Mas before. foi culpa minha, eu deixei ela grande demais. But it was my fault because E my quebrei nail minha was unha. too big and I broke it. É uma vida difícil de vocês, mulheres. That's Eu não women sabia, has a eu hard aprendi life. hoje. I didn't know. I learned this today. Sofro com vocês. I'm suffering with you. Mas eu estava fazendo a pregação But I was preaching. I was writing down the message, e o Espírito Santo falou comigo. and the Holy Spirit spoke to me É porque eu estava tendo dificuldade de digitar. because I was having a hard time Aí depois eu typing. fui passar gel no cabelo, sem o dedo. And then I went to you to do my hair. Aí eu without fui using my segurar o finger, negócio. and I went to hold something. Aí eu disse, cara, isso é difícil, estou usando uma This mão. is hard. I'm using a hand. Aí o Espírito Santo falou comigo. And the Holy Spirit Ele spoke disse to me. assim, He said, às vezes eu preciso trazer tribulação sometimes I have to bring tribulation para te ensinar a depender de mim. to teach you how to depend on Aí me. você lembra And then you que remember não são as tuas duas mãos. that it's not just your É o hands. meu espírito. It's my spirit. É o meu espírito. It's my spirit. É o meu It espírito. is my spirit. Então você lembra, Samuel, And then you remember, que se Samuel, você nem tivesse a mão, that if you didn't have a quem ia hand, fazer só eu. I was going to do Não é it. você. It's not you. Então, às vezes, So Deus sometimes permite que a gente sinta. God allows Deus us to permite que a feel. gente He perca. allows us to Deus lose. permite que a gente chore. He allows us to Deus cry. permite que a gente passe pelo He allows us deserto to go through the para a wilderness gente entender. so we can understand. É como a gente estava louvando aqui. As we were worshiping A here, gente diz, Senhor, you say, é ou não é assim no momento de louvor? Ele diz assim, Senhor, I said, esse carro não vale nada. Lord, this is Essa worth casa nothing. não This vale house is nada. worth nothing. Quando eu olho para o Senhor, When I look at you, Lord, nada mais vale nada. nothing is worth Nada, anything Senhor. anymore. Se o Nothing, Senhor Lord. tirasse tudo, If you mas o remove Senhor everything permanecesse. from me, Ah, Senhor, eu estaria tão feliz. I would be so happy Por quê? Porque é o Espírito de Deus because it's the Holy Spirit tirando a nossa mente da terra. that is O removing homem natural, ele that's pensa assim, removing our eu tenho minds que from ter, the earth. eu tenho que The ter, natural eu man tenho que thinks, ter. I have to Ah, have isso it, I aqui have é to meu, have é it. meu, This é is meu, é mine, meu. this is Isso mine. aqui me atribui valor. This adds Isso aqui value. me faz importante. This makes me Eu vou important. segurar isso aqui, I'm eu vou gonna segurar grab isso this, I'm aqui, gonna eu vou hold segurar this, isso I'm aqui. gonna hold Aí o this. Espírito Santo diz assim, And the Spirit eu says, não me movo de maneira natural. I do not move in a natural way. Deixa eu te tirar um pouco da terra. Let me remove Deixa you eu te from the levar um earth. pouco para como Deus pensa. Let me bring you to Olha how quão God grande thinks. Ele é. Look how Olha great He quão is. poderoso Ele Look how é. powerful Agora He is. olha de novo para tuas Now coisas. look again at your things. Você não vê You don't see daqui de cima from up here que elas só são pó. that those are just dust. Que elas só são pó. They're just dust. Isso quer dizer que você tem que desprezar as coisas Does it que mean Deus te that you deu? have ignored everything that God Não. gave you? No. Mas toda vez que você entrar, But everything that you diga enter, assim, glória a Deus. and you say, glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Ele me deu. He gave it Se to Ele me. quiser tirar, If amém. He wants to take Se it Ele away, quiser que eu ande, amen. amém. Ele me deu, eu vou dar uma carona para alguém. He gave it to me. I'm going to give a Ele ride me to deu, someone. vou usar para abençoar He alguém. gave it to me. I'm going to use to bless Mas isso não me somebody. prende. But this does not attach me to it. O homem natural A natural man não compreende as coisas espirituais. does not understand supernatural things. De maneira natural, And in a natural way, não podemos entender o reino de Deus. we can understand God's Não kingdom. podemos entender o We evangelho. can understand the gospel. Cara, e agora And now, as
Espírito Santo está falando, eu vou falar o que ele mandou falar. The Holy Spirit saying, so I'm gonna say what He's telling me to do. É por isso que tem gente usando a palavra de Deus And that's why there's people using the Word of God sem o Espírito de Deus, without the Spirit of God que esclarece a palavra that brings clarity e about the gerando Word. confusão, And they're creating confusion, gerando pessoas creating people teoricamente evoluídas. they are evoluted. Mas sabe o que eu vim te dizer? But you Sem know what o I came to Espírito say? Santo Without the Holy não há Spirit, transformação genuína. there is no transformation. Há apenas There's only troca de informações, a exchange of information, aperfeiçoamento de habilidades. only Mas a better Bíblia diz ability, que but só the Bible tem um says that there's one que convence do that pecado, can convince you of que sin, convence da that justiça can convince you of e que righteousness, convence do that juízo. can convince E you é o of judgment, Espírito de Deus. and that's the Spirit Só of o God. Espírito de Deus Only the Spirit of God muda o homem. can change man. Ele pode usar alguém, They can use someone, he mas can se use não somebody, começar no Espírito de Deus, but if it doesn't start from the ou Spirit não of God, terminar no Espírito or de if it Deus, doesn't end with the é Spirit of só God, informação, it's just é só information. maquiagem. It's just a Só o makeup Espírito de Deus Only the Holy muda a Spirit mente do homem, that muda o changes, coração do that homem, can change your muda a heart, that natureza can do change homem. your nature. Só o Espírito de Deus. only the Spirit of God. Irmão, Brothers, eu fiz 5 anos de faculdade, I went 5 years in college. engenharia mecânica, Mechanical engineer, matemática, física, math, physics, biologia, biology. estudei muita coisa. I studied a lot of Quando eu things. venho para o culto, And when I came to the quando eu louvo um service, louvor, when I worship the Lord, eu agradeço a Deus pela minha faculdade. I thank God for my Mas college. imediatamente eu penso, But immediately I think, Senhor, Lord, eu não entendo nada. I don't know anything. Quando eu olho para o Senhor, When I look at you, Lord, tudo que eu estudei é tão pouco. everything that I É tão studied pouco. is so É little. tão, eu posso passar a minha so vida little. inteira I estudando. can spend my whole life studying, E a minha sabedoria humana and my human knowledge nunca vai se comparar à sabedoria de Deus. will never compare to God's wisdom. Deus só falou com Jó uma coisa. Ele disse, Jó, God said one thing to Job. foi você que delimitou o mar. Did you put limits to the sea? Foi você que disse para o mar, para aqui, não sai daqui. Were you the one that told the sea, stop here, Foi don't você go que forward? posicionou as estrelas, Did you position the o stars, sol, a the lua. sun, the moon? Foi você que criou a matemática, a física, a Did you biologia, a create ciência. biology, science, Foi você math? que criou a terra, o centro da Did you terra. create the land? Todos os gases, todos os equilíbrios de Did you tudo. put Foi all, você. everything in Então, its se não place? é Was você, you? irmão, fica calado. So if it wasn't you, then be Se quiet. submete e obedece, irmão. Submit and be obedient. Nós estamos aqui para obedecer, não é para mandar. We're here to be obedient, not to give orders. Ele é soberano. He's sovereign. Ele é soberano. He's sovereign. Então, querido, o Evangelho de Deus, So the gospel of God, ele não pode ser separado, it cannot be separated, pregado, preached, explicado, explained sem o without Espírito de Deus. the Spirit of God. Eu vou chegar logo no ponto. Uma vez um irmão chegou para mim One time this brother came to me e ele disse assim, não, porque eu estava no lugar and he says, I was in this e place, uma pessoa me disse, and a person told se me eu der this, X, se eu der X, if I give an X amount, eu recebo Y. I receive Tá na this Bíblia. amount. It's in the Bible. É uma lei. It's a law. Se eu der, If I give, eu recebo. I Se receive. eu der, If I eu give, recebo. I receive. Aí eu disse, irmão, And I said, brother, eu espero que Deus tenha misericórdia de ti. I hope God has mercy on you. E Ele te dê mesmo. And He will give you Só que that. o problema é que a lei diz que você vai semear e você vai plantar. But the problem is that you will reap, Ela so só you're não gonna diz o sow. quê. But it doesn't say what. É o que Deus quiser. It's whatever God wants Às vezes to. você vai dar lá os 10 mil reais Sometimes you'll give e você vai $10,000 colher tribulação. and you're gonna Porque a reap tribulação tribulation que because vai the te fazer tribulation parecido com o Senhor. will make Se you look Deus like the tiver Lord. misericórdia de ti, If God has Ele vai mercy te on dar you, o que você precisa gonna give you e what não you o que você need, deseja. not what you Porque se Ele desire. fosse um Deus que não te amasse Because if He was a God that e didn't não love se you, importasse com você, that didn't care about Ele ia you, te dar só dinheiro. He only would Ele ia give te you money dar only. o em troca que você deu. He would give Mas you porque whatever Ele you te gave ama, first, Ele but diz because assim, He loves pode dar you, o carro, pode dar a You casa. can give a car, you can give a Eu não house. vou te dar outro carro. I'm not gonna give Eu you não another vou
vou te dar outra casa, eu vou te dar o que eu quiser, I'm diz o not going to Senhor. give you another vou te dar house. o que eu I'm going to quiser, give you diz o Senhor. whatever Igreja, I want to. será Church, que nós podemos se submeter can we à submit vontade soberana de Deus? to the will of the Sabe por quê? sovereign God? Porque isso é viver. É o que eu estou querendo dizer. And you know why? É você pegar a palavra de Deus It's for you to get the word of e God tentar entender ela de maneira natural. and try to understand it E in aí a as natural pessoas way. pegam a palavra de Deus Because sometimes people grab the word of God e querem pregar ela and they want to preach it em lugares in places sem o Espírito Santo. without the Holy E Spirit. sem o Espírito Santo, And without the Holy a Spirit, palavra the é word, poderosa, it's powerful, mas ela não vai produzir o efeito desejado. but it's not going to Porque quem produce está ouvindo the effect that you não está desire. recebendo o Because those who are discernimento do listening Espírito. are not receiving Está recebendo discerning from the informação. Spirit. They're only receiving está information. recebendo logos They're only e não receiving the rema. logos and not Está rhema. recebendo logos They're receiving e não logos, rema. but E not eles rhema. pegam a palavra de Deus And they get the e word of usam God errado. and use in the wrong way. E estão confusos. And they're confused E estão perdidos. and they're lost. Quem está entendendo, igreja? Who understands? Não vale. A palavra de Deus, The word of God, ela tem que vir com o Espírito de it Deus. needs to come with the Holy Spirit. E homens cheios do Espírito de Men Deus. filled with the Holy Spirit. Ou que pelo menos querem o Or at Espírito least that Santo. wants Tem the que Holy vir de Spirit. Deus, It irmão. needs to come from God. Porque se ela começar a se misturar, Because if it start get mixed up, é só informação. it's only information. É só informação. It's only information. Então, irmão, é isso que eu ia falar, porque a forma sobrenatural de se So pensar, the supernatural of a way of thinking, a maneira do reino de Deus de se pensar, the way of e God's só quem kingdom, faz isso é o Espírito de and Deus. who can only do É this dizer is the assim, Holy Spirit, is to say, Eu dou 10 mil, não é para receber 20 mil. I give 10,000, not to receive 20,000 back. Eu dou 10 mil porque tudo que eu der é pouco. I give 10,000 Comparado because ao que ele everything já I me can deu. give, it's little compared Eu to what He faço already given não me. para receber nada. I do it Eu not to faço receive porque eu tenho anything back. I do prazer. it because I have pleasure. Eu tenho prazer de Because I retribuir. have Eu pleasure tenho to prazer give. de agradar o Senhor. I have Eu pleasure tenho to prazer de please gastar the o meu Lord. tempo. I have pleasure to Eu tenho spend my prazer de time aconselhar alguém. to give Eu tenho prazer counsel de to abençoar someone, to alguém. bless Eu somebody. tenho prazer de ler a Bíblia I com have alguém. pleasure to Eu tenho read the prazer Bible. de estudar a I have palavra. pleasure to Eu tenho study the prazer Word. de orar. I have pleasure Não é to porque eu vou pray. receber coisa alguma It's em not volta. because I'm going to receive É porque eu anything já back. recebi. It's because I already Esse é o received. entendimento do reino de This Deus. is the E understanding tudo que eu of fizer, God's kingdom. tudo que eu fizer, And everything that I nunca do, será suficiente. it will never be enough. E aí quando a gente começa a pensar da maneira And then when we start to que think o this way, Espírito Santo quer que a gente the way the pense, Holy Spirit wants us to think, todas essas coisas humanas e all of this naturais, human and esses natural things, conceitos humanos e this naturais, human concepts and thoughts, and thoughts se tornam pó. become dust. E eu não estou aqui repreendendo conhecimento. And I'm not here rebuking Aprenda e knowledge. aprenda muito, Learn and learn a lot. mas sempre volte para o Espírito. But always go back to the Spirit. Sempre volte para o Espírito. Always go back to the Spirit. Porque não tem informação no mundo Because there's no que vai education transformar in você the world that will transform you como o Espírito Santo te transforma. as the Holy Spirit can O transform poder you. que gerou Jesus dentro de Maria. The power that created Jesus O poder inside que Mary. ressuscitou Jesus dentre os The mortos. power that resurrected O Jesus poder from que the estava dead. lá na criação do The mundo. power that was in the creation of the world. O poder do Deus eterno. The power of the eternal God. Isso não compara com a sabedoria It humana. doesn't compare to human Eu gosto knowledge. muito de Salmos 105, 2. And I like Psalms 105 too. Guarda esse versículo para a sua vida. And keep this verse for your Salmo life. 115, 2. Psalm Diz assim, 115 2 says, As nações perguntam: onde está o Deus deles? Aí o salmista responde: o nosso Deus está nos céus our God is in heaven, e pode fazer tudo o que lhe agrada. and He can do whatever pleases Him. Sabe por que eu gosto desse versículo? Porque ele diz assim: You know why I like this ele está verse? no céu, He says, He's in heaven, eu estou na terra. I'm on the earth. Ele está em cima, He's above, eu estou embaixo. and I'm beneath. Ele faz o que ele quer. He can do whatever He wants to, Eu não faço o que eu quero, eu faço o que ele quer. and I don't do what I want, I do what He wants. Ele faz o que ele quer. He can do whatever He wants Ele to. faz o que ele quer. He does what He wants Meu irmão, to. pensa numa paz que eu sinto
And think Quando eu about- lembro que Deus faz o que Ele quer. And think about the peace that I feel Eu digo, when I Senhor, know porque that se God eu do tiver que whatever He fazer, meu wants irmão, to. Because if I have to do it, Se eu tiver que fazer, if I have to do it, eu vou falar que nem do Ceará. Me dá permissão só para ser cearense por um minuto. Eu tô lascado. I'm in trouble. Eu tô lascado. I'm in trouble. Se eu tiver que fazer, Robson, eu faço tudo errado. If I have to do it myself, Mas I glória a do Deus! everything wrong. Glória a But Deus. glory to God, E Ele faz o que Ele that He quer. does what He Quando Ele wants to, quer, da when maneira He que Ele wants to, quer. E Ele the é way He soberano wants sobre a to. minha vida e He's sobre a minha sovereign casa. over my life, over my house. Dê glória a Deus, dê glória a Give Deus. glory to God. Querido, eu vou só falar rapidinho. And I'm gonna speak really quickly here. Em Atos 1:8, Acts 1:8. o Espírito de Deus, The Spirit of God, ele é enviado it's sent sobre a igreja do Senhor, over the Lord's church, sobre os discípulos do Senhor. over the disciples. Em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder But you will receive power ao descer sobre vós o Espírito Santo, when the Spirit is descended upon you, e sereis minhas testemunhas. and you'll be my testimony, Ou seja, o Espírito my Santo, witness. o Espírito Santo, ele é poder. So the Holy Spirit's power. E aí é tão tremendo porque quando Pedro recebe o Espírito de Deus And when Peter receives the Spirit of God, de maneira plena e recebe o avivamento he do Espírito, receives the revive of the Spirit. ele faz a sua primeira pregação He preaches for the first time depois desse momento. after this moment. E a Bíblia diz que uma multidão se converte. And the Bible says that a multitude converted. E tem algumas coisas que acontecem que são muito legais. And a few things that happen here that's really cool. Quando o avivamento cai lá na igreja, So when the revival happens in the você church, sabe qual é um dos pensamentos que as pessoas tiveram? do you know what was one of the thoughts that the people were thinking? Eles estão bêbados. They are drunk. Eles estão bêbados. They're drunk. Isso não faz sentido para mim. This doesn't make sense to me. Ei, a gente tem que ter muito cuidado We have to be really careful para não pensar como ímpio. to not think as the world does. Tem muita coisa que a gente está olhando e dizendo assim, There are a lot of things Tão that bêbados. we look into and we're saying they're drunk, e na verdade é Deus que faz. but it's actually Na verdade é Deus que está fazendo. God's working, God's Por quê? doing. Eu tô tentando quebrar a tua mente, porque Because nós I'm trying- temos que parar de pensar de maneira natural. Because we have to stop thinking in a natural way. Nós precisamos estar sempre acessando o sobrenatural. We need to be always accessing the supernatural. Amém, igreja? Amen, church? Então, as pessoas eram tão bêbados. So they say they're drunk. E nós lemos o que é sobrenatural. And we read it, what is É supernatural. loucura para quem não tem o Espírito de Deus. It's crazy for those that doesn't have the Holy Spirit. Aí tem um versículo lá em Gálatas que diz assim: And one verse in Galatians says, acaso busco eu a aprovação de homens ou a de Deus? am I seeking for men's approval or God? Estou tentando agradar a Deus ou aos homens? Am I trying to please God or man? Se ainda olha que coisa forte. Look Se how ainda powerful this is. estivesse tentando agradar homens, Even if I was trying to please se eu men, ainda estivesse, even if I was, se eu estiver, if I still was, if I still was tentando agradar homens, trying to please men, não seria servo de Cristo. I wouldn't be servant of Christ. Não tente agradar homens. Do not try to please man. Agrade o Senhor. Please the Lord. Agrade o Senhor. Please the Lord. É isso que vai te separar And that's what's going to separate you. de vins. Não tem problema nenhum. There's no problem, Mas eu tenho que falar, irmão. but I have to say it. Ainda bem que os pastores, eu sou um pastor da igreja. Thank God I'm a pastor Ainda bem here. que eu posso ser disciplinado. I can be in discipline. Eu não sou foragido, I'm not a stranger, então eu posso falar. so I can speak. Irmão, você pode sim entrar calado e sair calado. You can come quiet and leave quiet. Mas, But se o Espírito te manda fazer algo, if the Spirit tells you to do something, Paulo diz, Paul says, e você ainda está tentando se conformar à vontade de homens, and you're still e trying você to ainda está become tentando comforted agradar homens, with man, you're trying to please man, ele diz, and he says, eu não sou servo de Cristo. I'm not Christ's servant.
Então o problema não é você entrar calado e So sair the calado. problem is not you come in and O problema é quiet, Deus te leaving mandar quiet. The gritar e problem, você ficar calado. if God tells you O problema to é yell and Deus you mandar stay você quiet. abençoar alguém e você não fazer. The problem is if O God tells you to problema é bless você não somebody ser and you don't do sensível ao it. Espírito de Deus. The problem is for you not to be sensitive to the Spirit of God. Aleluia. Aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia. Eu estava lendo aqui hoje, And I was reading this today, aí eu estava pensando na nossa oração de quarta-feira. and I was thinking about our prayer on Wednesdays. Eu já vou terminar para a gente orar. And I'm gonna finish up so we can pray. Mas olha que texto bonito. Look how beautiful this is. A Bíblia diz que os discípulos, The disciples, eles quase eram presos, they were almost arrested porque eles tinham curado um homem que estava aleijado. because they healed a sick man. E eles disseram, cara, você não pode curar esse They homem, said, you cannot heal him porque agora todo mundo sabe que você curou o because homem. now everyone knows that you E healed isso é him. problema. And this is a E problem. o povo diz assim, ó, vamos prender And eles, people say, let's arrest them. vamos matar eles. Let's kill them. E aí eles conseguem ser liberados. And they are released. E aí eles voltam para quê? And then they go back to what? Eles vão orar. They go to pray. Oração de quarta-feira. Prayers on Wednesdays. Oração de quarta-feira. Prayer on Wednesdays. Na igreja apostólica. In the apostolic No church. início da In igreja. the beginning of the church. Irmão, olha essa oração aqui. And look at this prayer. Cadê? Atos 4:31. Acts 4:31. Depois de orarem, o lugar tremeu. After they prayed, the place was Fisicamente shaken, physically shaken. Aí a gente reclama que o irmão grita. And then we complain that the brother is Imagina o yelling. outro irmão, o teto rachando, as paredes Imagine the tremendo, o ceiling chão breaking tremendo. O irmão down, the disse, walls shaking, the ei, floor tá tudo errado aí shaking. nessa igreja, hein? Everything is Olha wrong aí, ó, in não é this Deus church. não, ó. Look at Não é this. Deus não. This is not yours. Não é Deus não. That's Ele not não God's. pode fazer tremer o He teto não. cannot make a ceiling shake. Irmão, a gente devia ter vergonha. We should be ashamed. Na oração de Pedro, In the prayer of o Peter, teto tremia. the Na ceiling was nossa shaking. oração, a gente não abre nem a boca. And sometimes we don't even open our mouth. A gente não tem nem fé às vezes. We don't even have enough faith. Mas por que nós precisamos do Espírito Santo? But why do we need the Holy Spirit? Porque o Espírito Santo Because the Holy Spirit é que nos guia para estas coisas. is who guides us for these things. É que nos guia para estas He coisas. guides us for these things. Querido, quando o Espírito Santo se manifestou no Novo Testamento, And when the Holy Spirit manifested himself in the New Testament, teve som, there was a sound, teve vento, there was wind, pessoas falaram em outras línguas, people was speaking in tongues, o teto tremeu, the ceiling was shaken, teve visão, there was visions, teve profecia, there was prophecy, teve cura. there was healing. A Bíblia diz que Pedro, The Bible says that Peter, ele ficou em êxtase espiritual. he was in a spiritual ecstasy. Eu não sei exatamente o que é isso. I don't know exactly Eu what this eu is, só sei que eu também já tive. but I know that I already had this Você before. já teve? Have you had Pedro one? teve. Peter had it. Você está tão cheio da glória de You're Deus. so filled with the glory of Você está God. tão cheio do You're Espírito so Santo. filled with the Holy Spirit. Que você não sabe se você sobe, você não That you sabe don't se know você if you go desce, down você or não if sabe you se go você up. chora, você You não don't know sabe if se you você cry. grita. Sabe que tem You don't alguém know what to aqui do. Anyone here que, como Pedro, that as Peter pode ser cheio do Espírito. can be filled with the Holy Spirit. Teve alegria. There was joy. As pessoas ficavam tão felizes da People presença do were Espírito so Santo happy with the presence of the Holy Spirit que elas louvavam a Deus. that they praised Elas God. amavam o próximo. They loved each other. Fique de pé em nome de Jesus. Stand up in Jesus' name. Deixa eu te ensinar algo. Let me teach you something. Isso não é uma doutrina. This is not a doctrine. É uma experiência verdadeira It's a true experience que me ensinou a entender uma coisa. that taught me how to understand one thing. A Bíblia diz que quando você fala em línguas, The Bible says that when you speak in tongues, você fala a Deus. you speak to God. E aí tem uma história que eu ouvi quando era mais novo, And then I heard the story when I was younger, que tinha um irmão que estava orando. that there was a guy praying. Tinha uma oração. He was in a prayer meeting,
Tinha um irmão orando de joelhos. And a guy was kneeling down, he was praying, E ele estava orando quietinho. and he was quietly praying, E ele estava orando em línguas. and he was speaking in tongues, E ele era um irmão muito simples. and he was a very simple person. Ele não tinha muita coisa. He didn't have a lot of things, E ele estava orando em línguas. and he was praying in tongues, Aquelas que a gente fala que ninguém entende. those that when we speak no one understands. Mas ele não estava falando a ninguém. But he wasn't speaking to Ele anyone, estava falando a Deus. he was speaking to God, Mas ele também não entendia. but he couldn't E understand aí um himself. pastor estava andando perto dele. So there was a pastor that was walking by him, E o Senhor, através do dom do Espírito, and the Lord, through the gift of the Spirit, permitiu que ele entendesse o que aquele irmão estava orando. allowed him to understand what the brother was praying about. E você sabe o que o Espírito Santo estava dizendo? And you know what the Holy Spirit was saying? O Espírito Santo está dizendo assim: Pai, The Holy Spirit was saying, Father, dá a ele give him um par de sapato novo. a new pair of shoes. Dá a ele Give him um par de sapato novo. a new pair of shoes. Eu creio no falar em línguas. And I believe in speaking in tongues. Eu creio que a Bíblia diz que é disponível para todos que I querem. believe that the Bible says it's available for whoever wants it. Mas não tem problema se você não falar. But there's no problem if you don't. Mas o que eu quero dizer But what I é want que to quando say você tem esse is entendimento, that when you have this quando você ora em understanding, línguas, when you pray in tongues, você está orando. you're O praying. Espírito de Deus está comunicando a Deus The Spirit of God's communicating necessidades to que você God tem, the needs that you que você have nem sabe, that you don't even você know about it, precisa. that you need, ou que você não tem coragem para pedir. or you don't have a courage Então, to quando eu oro ask. em línguas, So when I pray in eu não tongues, oro de maneira louca. I don't pray in a crazy way. Eu oro com convicção, I pray with sabendo que conviction, o Espírito que está em mim knowing that the Spirit that's está se in me comunicando com o Pai. is communicating E with the aquilo que eu Father. não sei falar, And what the things that I don't know how to Ele speak, fala melhor do que He eu. speaks better than me. Eu queria convidar os pastores da igreja. Vem cá, pastor And I want to Robson. invite the Fica aqui na pastors of frente. the church Pastor to come Itamar, here. fica aqui na frente. All pastors come up here. Pastor Aline, fica aqui na frente, por favor.